Olá meninas, tudo bem com vocês? Voltando, dando continuidade aos nossos vídeos sobre pintura. Agora nós vamos desenvolver a pintura desse rostinho que eu risquei na aula anterior para vocês. Então, qual o material que eu vou utilizar? Tinta de tecido, tá? Tinta de tecido normal. Vocês vão utilizar, eu vou utilizar as cores branca, terra queimada, areia, preto, camurça e possivelmente o marfim, tá? Pincéis. Os pincéis que eu uso... Ó, eu não tenho como passar referência desse pincel aqui, mas se eu não me engano é da Condor número 14, tá? Eu não tenho certeza porque, ó, já saiu todo a escrita do pincel. Esse pincel eu uso pra dar uma varrida, porque eu uso... No caso, para dar uma base de tinta, no tom areia, aqui no rostinho. Então, eu uso esse pincel. Os meus pincéis... Ui, desculpa. Balancei. Os pincéis que eu uso para pintura, geralmente são esses amarelos, tá? Só que esses vermelhos eu andei testando, desgastando eles, porque, ó, eles são bem moles. Se vocês... Quando vocês os compram. Então eu andei desgastando eles para eles ficarem bem velhinhos. Então os meus pincéis, ó, se vocês virem, eles são todos surradinhos. Eu gosto de pincéis duros para poder ter precisão no pintar. Esse também aqui é um pincel filete que eu uso, tá? Eu uso esse pincel filete para poder fazer os detalhes. E também já perdi a referência dele, que já tá sem a escrita do pincel. Então eu vou ficar devendo isso pra vocês. Quando eu for a Campinas, eu vou tentar, que eu vou ter que comprar pincéis novos. Aí eu vou comprar outros pincéis, aí eu passo pra vocês outras referências. Ó, pra vocês verem, meus pincéis são todos velhinhos. Quando eu preciso de uma pintura maior, ó. Esse aqui, ó, no caso, é Faber-Castell, número 0. Esse daqui é da Condor. Eu só não vou me recordar se esse aqui é o número 4 ou 6. Pelo tamanho dele, eu acho que ele é o 6. Mas eu tenho bastante pincel do... Já tive bastante pincel desse, da Condor. Os meus pincéis estão todos batidinhos. Então, sem mais delongas, continuar, ó, esse daqui é da Tigre, referência 815, número 0. Os amarelos da Condor é o 465, né? Que eu costumo utilizar. Então, vamos lá. Para começar, um copo com água, pra gente limpar os pincéis. Um pano, não precisa ser um pano novo, mas pra ficar bonitinho no vídeo. E um pedaço de plástico, um CD, um pedaço de piso, aí fica a critério de vocês. Aqui eu tô usando um pratinho de isopor para poder misturar as tintas, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar que eu vou utilizar é esse diluente para tinta, tá? Em vários momentos eu vou estar usando esse diluente para deixar a tinta um pouquinho mais rala, tá? Então eu vou colocar ele ali. E como eu vou começar a fazer a base dessa pintura, eu vou utilizar a tinta areia, tá vendo? Pode ser areia ou o palha. O palha, eu vou utilizar o palha nesse caso, que eu quero ela mais branquinha, porque se vocês olharem a diferença de cores, deixa eu abrir as tintas. A diferença de cores delas é questão de tom, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Elas são mais... Uma é mais clarinha, essa daqui é a palha e essa daqui é a areia. É pouquíssima diferença, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar um pouco dessa tinta no pincel, vou transferir pra cá. Vou pegar um pouquinho do diluente e vou misturar aqui, tá? Vou diluir essa tinta. Vou tirar o excesso dessa tinta. Dar uma limpada, ó.
E vir aqui, vir na cabeça. E vamos dar uma pequena camada dessa tinta, no caso a palha que eu tô utilizando, tá? Mas com muito cuidado, pouca tinta, pra não ficar muito marcado. Essa tinta, ela vai servir mais pra tirar esses riscos centrais que a gente fez e dar uma aliviada nesse risco que a gente fez da carinha. Tá? Então nós vamos... E vai dar uma corzinha um pouquinho mais saudável pra boneca. Feito isso, tá vendo como aliviou? Se vocês acharem necessário, vai lá, aplica mais um pouquinho. Mas depois, no final das contas, esse risco vai realmente sumir. Porque ainda terão outras camadinhas de tinta por aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Iluminar esse rosto. Se você quiser uma luminância mais aparente, nós vamos utilizar a tinta branca. Agora, se não, se quiser uma coisa mais delicada, aí já usa o tom marfim, né? Pega um pincel um pouco mais mole, eu vou pegar esse aqui por causa do tamanho, mas ele não é tão mole, tá? Pega a tinta branca, tira o excesso, tá? E vem aqui, ó, embaixo dos olhos. E dá uma iluminada aqui. Do lado de cá, tá vendo? Com muita tinta. Na boca, nesse cantinho central aqui, ó. Você vem dar uma iluminadinha. São coisas delicadas, tá, meninas? Não é muita coisa, não. Mas é a delicadeza no final que vai ficar... Vai dar o ar bonito pra pintura de vocês. E se vocês... A parte do nariz eu vou deixar pro próximo vídeo. Então, a gente vem aqui e ilumina embaixo dos olhos, boca e um pouquinho abaixo da sobrancelha, tá? Cuidado com os dedinhos sujos pra não sujar a boneca, tá bom? Aí vem aqui abaixo da sobrancelha e dá outra iluminada. Agora com um pincel menor, eu gosto de pincéis pequenos por causa disso, tá? Pra poder me dar mais precisão no pintar. Com um pincel menor, eu vou vir aqui, ó, e depositar a tinta branca aonde seria o branco do olho. Tá? Deposita, faça uma camada, mas não deixe tinta sobrando. Vem pro outro lado aqui, ó. Eu não gosto, Luciane Valéria, não gosto de pintar o olho todo de branco pra depois fazer a pintura, né, do olho, né? Eu não gosto por causa que eu acho que fica, depois pra tinta pegar, não fica tão bom quanto você pintando direto no tecido. Então eu prefiro fazer assim, eu pinto branco da beirada, faço isso nos dois olhos. Feito isso, agora eu vou partir para pintar a íris. No caso da íris, eu vou usar o terra queimada. Eu tenho o costume de manter as minhas tintas tampadas para
Deixo só abertas as tintas que eu estou usando para evitar que as tintas fiquem ressecando, tá? Então, eu vou pegar aquele pincel maior, limpei ele, sequei e vou vir com terra queimada. Eu vou fazer um olho castanho, tá? Aplico essa tinta toda em volta. Depois que eu apliquei em volta, eu venho e preencho esse olho. Ui. Faço isso do outro lado também. Os dois olhos preenchidos. Agora com a tinta branca, eu vou vir e iluminar esse olho. Tá? Com o mesmo pincel sujo, não limpei o pincel, eu vou vir e iluminar esse olho. E com esse movimento eu já fico com o olho iluminado e com o contorno dele mais escuro. E lembrando que a luminância desse olho tem que ser sempre no mesmo sentido. Como eu fiz desse lado, desse olho eu também vou fazer do mesmo lado, porque a luz ela incide em uma direção. Se ela tá de cima, se ela tá de lado, então ela vai incidir nesse olho em uma direção só. Então esses detalhes que vocês têm que prestar atenção para que esse olho fique bonito, tá? Se vocês quiserem mais clarinho, aí vem, aplica, reaplica o branco para dar uma luminância mais clarinha nesse olho. E aqui vocês vão dando a cor. Aí dá uma limpadinha. E vem. Aparentemente, agora eu vou vir com o preto e fazer a íris desse olho. Aí o que eu costumo, pego a tinta, opa, esse pincel é grande. Aí vou continuar com o mesmo que eu estava, com marrom. Peguei a tinta preta, vim aqui, ó, e vou vir aplicando, ó. E vou fazer a íris desse olho. Sempre lembrando de não deixar muita tinta, para que esse olho, a tinta não fique brilhando, tá? Ela fique opaca. E o tamanho do pincel também vai dizer o tamanho da íris que você vai fazer. Se quiser uma íris menor, íris não, pupila. Se você quiser uma pupila menor, pega um pincelzinho menor, que aí ela vai ficar menorzinha, tá? Feito isso, tiro o excesso da tinta preta que tá no pincel e venho aqui em cima, ó, dou uma escurecida nessa parte de cima do olho, certo? Tiro todo o excesso da tinta preta. Então, o básico desse olho seria isso.
Agora a sobrancelha. O básico não, né? Que ainda falta bastante coisa. A sobrancelha, limpo o pincel. Eu utilizo sempre o mesmo pincel. Repito muito os pincéis que eu tô utilizando. E vou fazer agora a sombra dessa sobrancelha. Só que eu não quero essa sobrancelha tão escura, porque os fiozinhos dela já vão ser marrons e pretos. Então eu vou pegar o cerâmica, referência 506. Vou pegar só um pouquinho, ó. Tiro o excesso aqui, tiro o excesso aqui e só vou vir sujando essa sobrancelha. Que depois eu vou fazer os fiozinhos dela, tá? Então eu fiz a base da minha sobrancelha aqui. Aí vamos fazer os detalhes do olho. Vou pincel pro chão. Com terra queimada, vou pegar um pouco desse terra queimada. Vou pôr aqui. E vou... Você pode usar o diluente, mas eu gosto de usar água. Nesse caso, para fazer cílios, fazer o desenho, eu gosto de usar água. Eu vou diluir essa tinta. Eu espero que esteja dando para vocês virem ou verem. Vamos diluir essa tinta. E qual é o ponto de diluição dessa tinta? Ela não pode ficar nem muito aguada, nem muito dura. Ela tem que ficar fluida, tá? Uma tinta molinha. Então, vou misturando. Tá vendo? Ela não pode abrir assim, ficar abrindo. Ela tem que ficar uma tinta diluída. Porém, não muito. Eu vou fechar aqui pra mim não sujar a mão, tá? Não muito dura. Agora nós vamos fazer esse olho, ó. Tá vendo? A tinta diluída, como é que fica mais fácil riscar? Aqui vai ficar difícil pra mim pintar e pra vocês verem. Dá uma olhadinha. O que tá diferente em um outro e vem consertando. Você pesou a mão de um lado, vai ter que pesar do outro. Não tem jeito. Tá vendo? Pesou a mão do lado, pesa do outro pra ficar bem parecido. Aí vai esperar secar. Aqui eu não vou ter tempo de esperar secar. Na realidade, eu devia ter feito isso antes de fazer esse risco. Mas eu, como eu sempre falo pra vocês, eu sou muito afobada. E eu esqueço de fazer as coisas, aí eu lembro de novo. Aí então agora eu vou dar uma sombreada aqui. Pra dar, como eu posso dizer assim, é como se fosse uma sombrinha que ela tá usando, né? Ela tem que tomar cuidado pra não borrar com o marrom que eu já tinha passado. Isso é uma coisa que se faz antes, tá, gente? Mas se for esquecida como eu,
Dá seus pulos e ajeita aí. Como eu falo pra vocês, ninguém é perfeito e errar é humano. Então, certo? Então, só pra falar que ela tá com uma sombrinha nesse olho, destruindo tudo. Então, vamos continuar aqui os cílios. O mesmo marrom, você vem riscando. Aí aqui eu viro a cabeça e faço um cílio pra fora. Outro pra fora, outro pra fora, pra dentro. Certo? Porque o cílio tem aquele movimento. Aí venho reaplicando aqui pra dar aquele arzinho de cílio grosso e no final fino. Cada um tem um jeito de fazer os cílios, né? Aí vai de cada artesã. Vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo, a mão de vocês nunca vai ser igual quem ensinou pra vocês. Nunca, 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 nunca. Por mais que vocês tentem fazer exatamente igual, nunca vai ficar igualzinho. Aí, vem do outro lado. Acha a melhor posição que você, pra você. E faz o cílio. Faz o outro. E vem fazendo esses pezinhos do cílio. Certo? Se vocês quiserem fazer aqui embaixo, 3 risquinhos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? E se quiser ela mais maquiada, faz esse delineado preto, tá? Aí fica a critério de vocês. O branco, com branco eu vou pegar a bundinha do pincel, ó. Bundinha do pincel. Um pingo aqui. Como eu coloquei pro lado de dentro essa luz vai estar pro lado de fora. E uma luzinha pequenininha do lado de cá. Certo? Agora vamos fazer os fiozinhos da sobrancelha com a mão muito leve. Descarrega um pouco da tinta. Vai vir aqui, ó, acerta essa cabeça da forma que você achar que ela fique melhor pra você, porque você tem que se adaptar. Por isso eu pinto ela vazia. Aí com a mão bem levinha, ó, vem fazendo risquinhos, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Risquinhos bem fininhos. Qualquer pesadinha maior já dá uma manchada, viu? Então toma cuidado. Vira e mexe, eu dou umas pingadas na sobrancelha, que eu peso com a mão. E tem que ser com a mão bem levinha. Então, a sobrancelha sempre, ó, o pelinho daqui de dentro é pra fora, no caso virado pra dentro, e os outros virados pra fora. É bem com a pontinha do pincel. Aquele último pelinho, é ele que você vai usar pra fazer esses pelinhos.
certo? Então, nesse vídeo eu paro por aqui e trago nos próximos vídeos a pintura do nariz e boca, tá bom, gente? Um beijinho pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal, divulgar nas suas redes sociais, para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal e trazer muitas coisas diferentes para vocês, outras pinturas, outras técnicas, tá? Que essa é uma técnica básica para que vocês possam desenvolver, começar a aprender a pintura de vocês, tá? Então, deixo meu beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!